temos que falar de assuntos quentes nos quais ninguém mais toca. Ao contrário do que aqui foi dito, eu não concordo. O tema de imigração é um tema tabu em Portugal, é um tema tabu na Europa, e quando é falado só num sentido. É óbvio que os cinco partidos do sistema têm todos mais ou menos a mesma posição face à imigração. Uma posição permissiva, de portas abertas, invasora. Fala-se em discriminação. A discriminação primeira é contra os portugueses. Quando os portugueses estão no desemprego, como estão, 8,2%, estão a ser discriminados. Quando ganham ordenados de miséria, mas estão a ser discriminados em relação aos imigrantes, é? Também em relação aos imigrantes, mas estão a ser discriminados por um poder político que devia preocupar-se com os portugueses e não preocupa. O que é que o senhor faz a 5 milhões de portugueses que estão imigrados lá fora? Esses portugueses foram lá para fora porque quiseram ir, nós não podemos jamais ser reféns desses portugueses. Não, mas o que eu lhe pergunto é, vamos imaginar que um dia aquilo que defende vigora. Sim. Que é possível, não é? É uma ideologia tão legítima como outra, é um conjunto de ideias tão legítimo como outro. Claro. Vamos imaginar que a África do Sul, que os Estados Unidos, que a França, que o Luxemburgo dizem acabou-se fronteiras fechadas. E os portugueses regressam. E o senhor tem 5 milhões de portugueses à porta. E agora? Bem, para já, nós não estamos a querer correr com os imigrantes todos. A imigração sempre existiu. Nós não queremos é que entrem mais, porque estamos cheios. Não queremos ter cá os ilegais. Não queremos ter cá os criminosos. Aqueles que vivem de subsídio ou dependência. Esses é que não. Obviamente que há certos setores, certos sítios do país que podem ter uma imigração, mas controlada. E é impensável que esse tipo de situação ocorresse em todo o mundo. Isso não é normal. Isso é mesmo do que dizer agora se todas as pessoas que vivem em Lisboa se voltassem para as suas terras de origem, para Freixo de Espada à Cinta, para Porto Alegre, etc. Isso não é possível, não é viável. Além disso, Portugal é um país que não tem vocação de imigração, nunca teve. Há países como os Estados Unidos da América, como o Brasil, como a Austrália, que ao longo da sua história tem tido vocação de imigração. Mas não admite que isso esteja a mudar? Não admito que esteja a mudar porque está a causar um mal terrível aos países europeus. O que é para explicar é assim, o que quer dizer é que Portugal não tem tradição de receber cá estrangeiros. Nem vocação, não tem mas tem a vocação de mandar portugueses para o mundo. Portanto, nós temos vocação de sermos aquilo que estamos a ser contra aqueles que vêm para cá. Que é isso que é difícil de explicar às pessoas, porque você também já foi imigrante no Brasil. Sim, com certeza. Mas isso não é difícil de explicar porque, repara uma coisa, eu também estou cansado de dizer que nós não somos contra a imigração, porque essa sempre existiu. Nós somos contra portas abertas e uma invasão descontrolada de imigrantes. Não temos capacidade sequer para os receber e que prejudica gravemente até a identidade nacional. Fica prejudicada. A identidade europeia. Dê-me um exemplo de como é que a identidade nacional fica olha para a seleção de futebol de França e diga-me, isto é um país europeu? Quando se olha para a seleção de futebol... Não. Dê-me um exemplo português sobre como é que essa identidade nacional fica em perigo com a imigração. Vá aos subúrbios de Lisboa, vá à Cova da Moura e veja se aquilo é Portugal. Aquilo é que é o português genuíno. Não é. E há que dizer isto... Mas o que é o português genuíno? Há que dizer isto com frontalidade. Mas o que é o português genuíno? Desculpe lá, não é seguramente o português que veio agora da África há 20 ou 30 anos ou há 15 anos. E que já nasceu cá. Que já nasceu cá, mas não é português para nós defendermos. Mas eles eram portugueses antes da descolonização. Esses eram. Então quem é que não são? Mas o surto que tem vindo não é de portugueses. Isso é culpa dos que não souberam reintegrá-los. Frederico, peço desculpa. A culpa de tudo isto não é dos que têm vindo para cá. Então é a culpa de tudo isto é dos nossos desgovernantes. Eu não lhes chamo governantes, são os nossos desgovernantes. Porque não cuidam dos portugueses em primeiro lugar. E repare, isto que eu digo é o que muitos portugueses pensam. É que eu gostava de perceber quais são os imigrantes interessantes e os que não são interessantes. Olha, para já, também, se me fala disso, até a imigração tem que ser seletiva, com certeza que tem que ser seletiva. Nós temos que importar imigrantes que possam ser uma mais-valia para Portugal e não uma menos-valia. Nós não temos de ter imigrantes para estarem a mendigar nos semáforos ou a roubar ou a esfaquear portugueses, como foi há dias atrás, um português jovem foi esfaqueado por 4 imigrantes. Não é isso que nos interessa a Portugal. Seguramente que não é. Já há portugueses a esfaquear imigrantes. Com certeza que sim. Pronto. Com certeza que sim. Mas, não, mas é que eu acho que é difícil estabelecer o padrão do português. O Eusébio é português porque marca golos, mas um Eusébio a roubar já não é português. Não é português porque marca golos, é português porque nasceu no ultramar português. O Obicoelo não é português lá porque ganha medalhas de ouro. Não é nem nunca será. Mas eu posso chorar quando vejo o Obicoelo a ganhar uma medalha e dizer, se nós soubemos recuperar uma pessoa... Eu não sei, eu não consigo chorar porque olho para o Obicoelo, ele não é português. É português burocraticamente. Para mim não é, portanto, lamento. Podem amanhã vir-me dizer do Ministério Público, você está a discriminar. Lamento. Por isso é que nós condenamos esta situação grave que se passa em Portugal, que é quererem transferir do campo do meramente
opinável, o que é opinião, querem transferir para o campo do Se há uma identidade portuguesa, é precisamente a identidade da fraternidade e da cultura, da mistura de culturas. Nós somos resultados dos celtas, dos fenícios, dos árabes. Com certeza. Nós somos isso tudo. Antes da nossa nacionalidade. Mas o mundo vai caminhar para isso. Nós é que somos o exemplo. O ser-se português é ser-se universal. Frederico, mas isso são transformações... Penso eu de que... Com certeza, são transformações que levam séculos e séculos e séculos. Os fenícios, os romanos também, os árabes, são transformações de muitos séculos. Nós estamos a falar de transformações de 20 anos que estão a mudar a face do país e que na próxima geração vão ser a maioria na nossa terra e vão nos maltratar como já maltratam hoje. Mas porquê é que nos vão maltratar? Já maltratam hoje. Mas como? Mas porquê é que nos vão maltratar? Olha, de onde é que vem a maior parte da criminalidade? Diga-me, João. Nós temos que ser sérios. De onde é que vem a maior parte da criminalidade? Vem do colorinho branco, por então, exemplo. Pronto, se vem da questão económica, então não recebam pessoas que não temos condições para as receber. Não, mas são portugueses. A questão económica, aliás, vê na Operação Furacão, vê quanto, quer dizer, há uma quantidade enorme de portugueses e bons portugueses que está envolvida na Operação Furacão e que está acusada de crimes económicos. Esse, aliás, segundo o relatório de segurança, não é? Se calhar até está a ser dado algum destaque ao seu partido, precisamente para esconder coisas de colorinho branco, porque está a atacar quem baixo. Não, mas Cova da Moura. Nós somos os primeiros a atacar. Desculpe, nós somos os primeiros. A Cova da Lapa. Desculpe, nós somos os primeiros a atacar tudo o que é corrupção neste país. Nós somos os primeiros a dizer que o poder está entregue à bicharada e a corruptos. Como é que é possível a pitos dourados darem em nada que vão dar em nada? Como é que é possível casas de pia darem em nada que vão dar em nada? Só portugueses, não é? Mas não estamos a dizer que os portugueses são todos santos. Ninguém está a dizer isso. Nós estamos aqui. Vocês estão a querer misturar no mesmo tabuleiro coisas distintas. Vamos falar da criminalidade de gangues, é uma coisa. Estamos a falar de pedofilia, é outra coisa. Claro que há portugueses criminosos, mas esses são os filhos da nossa pátria que infelizmente temos que aturar e temos que resolver. Agora, aqueles que não são filhos da nossa pátria não têm cá estar. Enquanto não resolvemos os nossos problemas primeiro. Evidentemente. Então, qual é a sua solução? Fecha-se fronteiras e só entram pessoas qualificadas que passam a algum teste quando entram? Faz um teste de personalidade? Do Sarkozy também queria fazer uma coisa. É evidente que quando entram pessoas nem sabe qual é o seu cadastro, não se sabe nada deles, é complicado. E vamos lá ver uma coisa. O PNR tem como metas claras e dilo, isso está no programa. O que nós pretendemos é reverter os fluxos migratórios, ou seja, em vez de virem mais e mais e mais e mais. E é preciso ver que isto prejudica gravemente os trabalhadores portugueses, porque falávamos há bocado das pessoas terem medo, os jornalistas têm medo de perder o emprego, todos têm medo de perder o emprego. Os salários mínimos em Portugal são baixíssimos e todos nós sabemos que cada vez há mais portugueses novamente a emigrarem, até na construção civil, vão para a Espanha, vão para a Holanda, vão para a Alemanha, à procura de melhores condições de vida, porque em Portugal são muito mal pagos. Porquê? Porque uma pessoa sabe que se recusam um emprego... É contra os imigrantes. Eu não viro contra os imigrantes, eu viro contra as políticas... Boa viagem dizia ao seu cartaz. Com certeza que sim. Não era boa viagem para os governantes, não pôs lá uma fotografia do professor Cavaco, do engenheiro Sócrates... João, qualquer pessoa que seja bom entendedor percebe que isto é um recado para o poder político, como é óbvio. Mas não perceberam. O povo, se nós queremos chegar ao povo, as pessoas percebem, porque assim, as pessoas que vivem na linha de Sintra, que vivem na margem sul, que vivem nos arredores de Lisboa e Porto, e que sabem o que é que passam todos os dias nos comboios, etc, etc, as pessoas percebem muito bem e sabem muito bem qual é que é o único partido que tem coragem para dizer estas verdades e que mais ninguém diz. E nós queremos chegar a essas pessoas. Agora, que o poder político nos maltrate, ou isso nós estamos habituados. Que o poder jurídico nos maltrate, nós estamos habituados. Nós estamos cá para isso. Eu estou disposto a ir até às últimas consequências e enfrentar tudo e todos. Eu só ficaria de mal com a minha consciência se me acobardasse. E, portanto, eu vou dizer isto sempre, em todo o lugar. E o que eu não posso aceitar é que, em Portugal, se apregou muito a liberdade de expressão e as liberdades e garantias das pessoas, mas depois, quando há temas incómodos, tocam logo a criminalizá-los.